estudante, seja bem-vindo à segunda videoaula sobre o LibreOffice Calc. Na aula de hoje, iremos ver as operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeiramente, vamos iniciar com a adição. Existem três métodos para realizar a adição de números no LibreOffice Calc. O primeiro é você digitar o sinal de igual, o primeiro valor que você quer digitar, mais o segundo valor. Por exemplo, vamos digitar aqui igual 9 mais 15. Deu 24. Observe que ao selecionar essa célula, será exibida na nossa barra de linha de entrada o que está contido dentro dessa célula, que está dando o resultado 24. Ok? Como podemos mostrar, está sendo exibido exatamente o conteúdo da célula. Os números que estão sendo adicionados para dar o resultado 24. O segundo método é a gente somar os endereços das células. Como funciona isso? Vamos supor que a gente tenha aqui aqueles mesmos números, 15 e 9. A gente quer realizar a soma desses números. Só que a gente, em vez de colocar 15 mais 9, vamos fazer um outro método. Vamos fazer o seguinte, digitar a fórmula igual, soma, abrir parêntese, colocar o endereço da primeira célula, mais o endereço da segunda célula e mais o endereço da terceira célula. Que vamos colocar aqui agora. Como ficaria isso na prática? Ficaria assim, igual, soma, abre parênteses, célula J10. Observe que quando eu cliquei sobre o número 15, ele já me deu o endereço da célula que eu iria somar. Coloca o sinal de mais, célula J11, mais, clica na última célula, J12. Fecha parêntese e dá Enter. Vamos alterar nossa adição anterior e vamos colocar também mais um, para dar o mesmo resultado. Só que agora é o seguinte, quando a gente realizou a soma desses valores, neste segundo método, a gente utilizou o endereço das células. Como podemos ver na nossa barra de linha de entrada, ele está somando o endereço das células. Ou seja, tudo que tiver dentro dessas células vai ser adicionado. Por exemplo, se virmos aqui e alterarmos o número 9 para 20, automaticamente o nosso resultado vai ser alterado. Na segunda opção aqui, segunda fórmula. Vejam que a nossa barra de linha de entrada continua a mesma coisa. Ele está somando a célula J10, J11 e J12. Enquanto que o nosso resultado anterior do primeiro método continua o mesmo, porque somamos os números em vez de o endereço das células. O terceiro método ainda é mais prático ainda. Observe a sintaxe. Igual, soma, célula 1, 2 pontos, célula 2. Esse 2 pontos significa até. Isso quer dizer que eu quero que some da célula 1 até a célula 2. Iremos fazer um exemplo. Igual, soma, vamos abrir parênteses, vamos clicar sobre o número 15 e arrastar até o número 1. O que aconteceu aqui? E vamos fechar parênteses. A nossa fórmula está dizendo o seguinte, igual, soma, J10, 2 pontos, que significa até, J12. Estou dizendo que eu vou somar do endereço J10 até o J12, ou seja, esses três elementos. Se eu apertar Enter, ele já vai me dar o resultado. Como no exemplo acima, se eu fizer qualquer alteração nos valores aqui,
automaticamente o meu resultado será alterado, a menos no primeiro método, que não pode ser alterado utilizando a soma dos números, apenas a soma dos endereços. Entenderam, pessoal? Então é o seguinte, sempre que você quiser realizar a adição de algum número, utilize o primeiro ou segundo método, tá? Por que isso? Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma planilha muito extensa e você precisar fazer alteração de algum número em sua planilha, automaticamente o seu resultado já será mudado sem precisar que você recalcule toda a planilha, tá? Então é um método mais prático de você realizar esse tipo de operação. Vamos fazer aqui um exemplo na nossa planilha de carros, na nossa tabela de carros. Vamos colocar aqui total. Vamos colocar aqui essa linha, vamos dar formatação aqui para ela, tamanho 12. Colocar todas as bordas. Vamos mesclar essas dois. Não, vou deixar assim. Vamos dar uma cor diferente a essa linha aqui. Vamos colocar um cinza também. Tá. O nosso total vai ser o seguinte. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos digitar igual, soma, abrir parênteses e vamos selecionar do número 3, que é a nossa célula D7, até a célula D10, que é o número 5 lá. E vamos fechar o parênteses. Em seguida vamos apertar Enter e automaticamente teremos o número 11 como resultado. Observe que sempre que selecionamos a célula, na nossa caixa de linha de entrada, ele nos mostra a fórmula que está contida dentro dessa célula. Como se a gente clicar nos números acima, não será exibido fórmula, porque essa célula só contém essa numeração, não contém nenhuma fórmula. Diferentemente dessa célula aqui, D11, que contém a fórmula da soma. Outra coisa interessante, pessoal, como a gente já digitou essa fórmula aqui, a gente não precisa mais digitar ela nessa célula aqui para fazer a soma desses valores. Se a gente simplesmente selecionar essa célula e posicionar a seta do mouse aqui em cima, até aparecer a cruzinha, clicar e arrastar, será copiada a fórmula para outra célula. O que acontece? Clicando, selecionando a célula, podemos perceber que automaticamente a planilha fez a seguinte alteração. Ela botou lá igual soma e selecionou a célula E7, que é esta, até a célula E10. Automaticamente a planilha fez isso, sem precisar que eu informasse para ela os endereços. Se a gente tivesse feito manualmente, digitado igual soma, abre parênteses, e selecionado todos os valores, fechado o parênteses e apertado Enter, teria dado o mesmo valor, R$175 mil. Mas como a gente apenas copiou essa fórmula, ela automaticamente se ajusta à coluna que você selecionou. Então, trabalhar com planilhas no LibreOffice, no Excel, seja onde for, facilitem muito o seu trabalho. Bem, agora vamos ver como fazer a subtração de valores no LibreOffice Calc. A subtração de valores, assim como a adição, não é muito diferente. Só existem dois métodos de realizar a subtração. O primeiro, vamos copiar essa tabela aqui. Vamos copiar a tabela de cima para a gente utilizar novamente aqui embaixo. Tá? Vamos fazer o seguinte, essa tabela vai ser a de subtração. Podemos realizar a subtração de duas formas. A primeira é da seguinte forma. Digitar o sinal de igual, valor 1 menos o valor 2. Vou apagar aqui. Valor 1 menos o valor 2. Como que vai ser isso, pessoal? Ó, vamos digitar, por exemplo, vamos fazer a subtração desses valores aqui. Como seria?
digitar igual, valor 1, que é um valor 1 lá, 15, menos 20, menos 5. Nosso resultado deu menos 10, 10 negativo. A segunda forma de realizar a subtração, ó pessoal, lembrando que essa fórmula, assim como a primeira, se alterarmos qualquer um dos valores aqui, não vai alterar o nosso resultado. A segunda fórmula é você digitar igual e o endereço das células que você quer subtrair. Clicando em cima, ele pega o endereço J10 menos J11 menos J12 e apertar Enter. Essa é a segunda forma de realizar uma subtração, tá? Pelo endereço da célula. Notem que quando eu digitei a fórmula aqui, não me exibiu o resultado. Isso porque eu configurei essas células para o modo texto. Quando está configurado como modo texto, nenhuma fórmula funciona dentro, tá ok? Já aqui eu não fiz essa configuração. Se eu digitar aqui igual, clicar lá, J10 menos J11 menos J12 e apertar Enter, automaticamente vai me dar o resultado, ok? Se alterar algum dos valores, automaticamente será alterado o valor aqui, ok? Essas são as duas fórmulas, pessoal, de se realizar a subtração no LibreOffice Calc. A multiplicação pode ser realizada de três formas. A primeiramente vamos copiar essa tabela novamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos colocar aqui multiplicação. A primeira consiste em você digitar os valores, valor 1 vezes o valor 2. A multiplicação é representada pelo asterisco, tá, pessoal? Valor 1 vezes valor 2. Vamos alterar aqui. Seria igual valor 1, 15, vezes 20, vezes 20. Daria 6.000 nosso resultado. A segunda forma é pelos endereços. É você digitar igual J10 vezes J11 vezes J12 e dá Enter. Não mostrou, como eu disse. Vamos fazer aqui igual J10 vezes J11 vezes J12. Dá Enter, vai dar o mesmo resultado. Como nos exemplos anteriores de subtração e adição, no primeiro método, se alterarmos os valores aqui, o nosso resultado não será alterado. Porém, no segundo, assim como nos outros, se alterarmos algum desses valores aqui, o resultado automaticamente será alterado. A terceira forma é você digitar igual multi, que quer dizer multiplicação, abrir parênteses e você selecionar todos os números que querem ser multiplicados. Olha lá, J10, 2 pontos, até J12. Tudo que tiver nesse intervalo entre J10 e J12 será multiplicado. Fechando parênteses, dando Enter, teremos o resultado. Vamos fazer aqui agora, igual multi, abre parênteses e selecionar. Teremos o mesmo resultado. Se alterarmos algum desses números aqui, automaticamente o resultado será alterado nas duas últimas fórmulas, tá? Enquanto que na primeira de todos não será alterado o resultado, porque a gente fez a adição dos números que está contido dentro da célula, tá ok? Essa foi a multiplicação.
A divisão, pessoal, a divisão é bem semelhante com a subtração. Como na subtração também, só existem dois métodos de fazer a divisão. Vamos ver quais são? Vamos colocar aqui divisão. A divisão, assim como a subtração, a gente pode fazer dividindo o valor igual, valor 1 dividido pelo valor 2. A divisão é representada pela barra. Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos fazer 50 dividido por 20 dividido por 20. Tá vendo, pessoal, o erro que aconteceu? Isso aconteceu porque eu não digitei o sinal de igual antes da operação, né? Ele não entendeu que isso fosse uma fórmula, que eu estava querendo fazer uma operação matemática. Ou seja, sempre que você quiser realizar uma operação matemática, é obrigatório que você coloque o sinal de igual. Veja que temos o resultado de 1,125. O segundo método é da mesma forma que está aqui. Você digitar os endereços, tá, das células. Ou seja, simplesmente igual, e na célula que você deseja, digitar a barra, segunda célula, digitar a barra e a última célula e apertar Enter. Automaticamente o resultado será o mesmo. Lembrando que se você alterar qualquer um dos valores, não só no segundo método que será alterado. No primeiro não será. Tá ok? Vejam aí o que aconteceu. Vamos fazer essas operações aqui na nossa tabela. Primeiramente a gente fez a adição. Agora vamos fazer aqui a subtração. Igual. Vamos fazer pelo segundo método, né? Igual D7 menos D8 menos D9 menos D10. Deu menos 5. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Igual. Sempre igual, nunca esqueçam. O endereço da primeira célula menos a segunda célula menos a terceira e menos a última célula, que vai dar o resultado de menos 115 mil reais. Agora vamos fazer a multiplicação. Vamos fazer do método mais fácil, pessoal, mais recomendado, que é vocês digitar igual, o sinal de multi, abrir parêntese, selecionar tudo que você quer multiplicar, fechar o parêntese e dar Enter. Tá ok? Ó, lembrando, se você fez a primeira fórmula, não precisa digitar novamente. Basta você posicionar em cima do quadrado, clicar e arrastar para a célula seguinte. Tá? Automaticamente será copiado, tá, a fórmula, só que pegando agora os endereços da coluna que você está. Tá ok? Vamos fazer agora a divisão. A divisão é semelhante com a subtração. Para realizar a divisão, basta você digitar igual e o endereço da célula, dividido pelo segundo, dividido pelo terceiro e dividido pelo quarto endereço, e apertar Enter. Após digitar a fórmula a primeira vez, basta você copiar ela para o endereço seguinte, se for a mesma coisa. Posicione em cima do quadradinho, clica e arrasta. Tá vendo? Automaticamente ele selecionou a minha coluna, que é a coluna E, e alterou os valores, tá? Assim dando o resultado de forma eficaz. Bem, pessoal, era isso. Essas são as 4 operações básicas que podemos realizar através do LibreOffice Calc. Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido. Vai ter um exercício sobre esse conteúdo no nosso Moodle, tá? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Na próxima videoaula vamos aprender a criar uma planilha financeira. Espero você na nossa próxima videoaula e bons estudos.